em meio a grandes tragédias, acidentes, incêndios, quedas de prédios, desastres aéreos, ferroviários e até atentados, há sempre algo ou melhor. Alguém menos que aparece de forma sutil, quase imperceptível, mas que ao longo dos anos passou a ser notada por quem observa com mais atenção. Uma presença estranha, perturbadora, que parece surgir sempre que o caos se instala, sempre que vidas estão prestes a se perder. Ela é conhecida como a Mulher de Vermelho. Ao contrário do que muitos pensam, ela não é uma entidade qualquer. Ela não se parece com os fantasmas tradicionais, não se manifesta em casas assombradas e nem aparece em rituais. Sua presença é marcada por uma única característica. Ela surge momentos antes, durante ou imediatamente após grandes tragédias. Não é uma lenda recente, relatos sobre essa figura datam de séculos. Existem pinturas do século XVII retratando incêndios na Europa, onde entre as chamas é possível ver uma figura feminina, de vestido vermelho, parada, encarando a destruição com um olhar vazio e perturbador. Na época, acreditavam que fosse apenas imaginação dos artistas, até que padrões começaram a se repetir. Um dos casos mais conhecidos aconteceu durante o trágico incêndio do edifício Joelma. Em São Paulo, entre as dezenas de fotos tiradas pelos jornais da época, há uma que sempre causa arrepios. No meio da fumaça, de frente para as chamas, está uma mulher. Ela não corre, não se desespera, não parece sequer reagir ao pânico ao seu redor. Seu longo vestido vermelho balança com o vento. Seu rosto é pálido, quase sem expressão. Mas o mais assustador, ninguém entre os sobreviventes, socorristas ou jornalistas lembra de ter visto aquela mulher no local. Mas isso não parou ali. Durante o atentado às Torres Gêmeas, em 2001, dezenas de imagens foram analisadas posteriormente. Em pelo menos 3 delas, uma mulher, vestindo vermelho, é vista parada na calçada, olhando para os prédios em chamas, enquanto multidões correm em desespero. Ela permanece imóvel, fria, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. Ou o que ainda estava por vir. Outro episódio sinistro vem da tragédia do Titanic. Sobreviventes relataram que, horas antes do navio colidir com um iceberg, uma mulher desconhecida, usando um vestido vermelho, circulava pelos corredores do convés inferior. Ela não parecia ser passageira. Ninguém sabia quem ela era. Alguns tentaram conversar, mas ela simplesmente os ignorava, andando lentamente, encarando o vazio. Depois do acidente, seu nome nunca apareceu na lista de passageiros, e ninguém jamais conseguiu identificá-la. Mas o que, afinal, é a Mulher de Vermelho, uma entidade? Um anjo da morte, um sinal, uma viajante do tempo? As teorias são muitas, e cada uma mais perturbadora do que a outra. Teoria 1. A ceifadora dos desastres, segundo ocultistas e pesquisadores paranormais. A Mulher de Vermelho seria uma espécie de ceifadora, uma entidade que surge não para causar a tragédia, mas para coletar sua presença, dizem, está ligada ao momento da passagem. Ela observa, escolhe e acompanha as almas que estão prestes a deixar este mundo. O vestido vermelho seria simbólico, representando o sangue, a vida que está prestes a ser arrancada, e também o limiar entre o mundo dos vivos e dos mortos. Teoria 2. A guardiã das linhas temporais. Teóricos da conspiração mais ousados acreditam que ela seja uma viajante interdimensional, uma entidade ou talvez uma inteligência menos que transita entre diferentes linhas do tempo, observando eventos de grande impacto. Talvez até registrando ou coletando informações para algum propósito que nós, humanos, sequer somos capazes de compreender. E o mais assustador? Sua presença seria, em alguns casos, um gatilho para que certos eventos aconteçam exatamente como devem acontecer. Teoria 3. A manifestação do caos. Alguns estudiosos do oculto defendem que a Mulher de Vermelho não é um ser, mas uma manifestação física do próprio caos. Uma personificação da entropia, do colapso, da destruição. Onde quer que grandes tragédias estejam prestes a acontecer, ela se manifesta não como causa,
nem como consequência, mas como parte inevitável do ciclo do universo. E as histórias não param. Durante a queda do viaduto em Gênova, na Itália, em 2018, câmeras de segurança captaram uma figura feminina parada na beira do viaduto, minutos antes da estrutura ceder. Ela estava, novamente, usando um vestido vermelho. O que ela fazia ali? Quem era? As câmeras mostraram que, assim que o colapso começou, ela simplesmente desapareceu. Outro relato arrepiante vem do Japão, durante o terremoto e tsunami de 2011, sobreviventes da cidade de Sendai. Relataram ter visto uma mulher estranha, de cabelos longos, pele extremamente pálida e vestida de vermelho, caminhando pela praia, encarando o mar, segundos antes de a gigantesca onda surgir no horizonte. E mais perturbador, algumas câmeras de segurança captaram sua silhueta, que parecia flutuar. No Brasil, além do Joelma, há relatos dela durante um incêndio no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo. Em 2019, funcionários relataram que, momentos antes do fogo começar, uma mulher de vermelho foi vista rondando o local, observando atentamente o alojamento dos jovens atletas. Quando tentaram se aproximar para perguntar quem ela era, ela simplesmente sumiu na escuridão, e a mais. No rompimento da barragem de Brumadinho, em 2019, moradores disseram ter visto uma mulher parada no alto de uma colina, olhando fixamente para o rio de lama que destruía tudo. Ela não se movia, não falava, não demonstrava qualquer emoção. E, claro, desapareceu sem deixar vestígios. E aqui começam os relatos mais obscuros. Existem testemunhas que garantem que, ao olhar diretamente para a mulher de vermelho, um sentimento de terror absoluto toma conta, uma angústia sufocante, uma certeza de que algo terrível está prestes a acontecer e que não há absolutamente nada que se possa fazer para evitar. Algumas pessoas afirmam que, depois de vê-la, começam a ser atormentadas por pesadelos recorrentes, incêndios, quedas, gritos e uma figura no fundo, observando, sempre de vermelho. Outros dizem que suas vidas mudaram completamente após o encontro, menos alguns perderam parentes. Outros sofreram acidentes, doenças e até surtos psicóticos. E há quem defenda uma teoria ainda mais sombria. A mulher de vermelho não apenas observa, ela seleciona. Sua presença seria um aviso, mas não para quem vê de fora. É um aviso para suas vítimas. Ela aparece, observa e marca. Quem está marcado, dizem, sofre as consequências em breve, seja por estar no lugar da tragédia ou por ser atingido dias, meses ou até anos depois. Vários caçadores de lendas urbanas tentaram, sem sucesso, rastrear quem seria essa figura. Tentaram reconhecer rostos nas fotos, analisaram vídeos, quadro a quadro. Fizeram cruzamentos de dados, nada, nenhuma identificação, nenhum registro, nenhum rosto conhecido, como se ela simplesmente não existisse. E o mais assustador é que, embora tenha se tornado famosa nos últimos anos, registros dela aparecem em momentos muito mais antigos da história. Há relatos durante a erupção do Vesúvio, em 79D, código, onde textos romanos falam de uma mulher desconhecida, de vestes cor de sangue, que caminhava pelas ruas de Pompeia antes da destruição total da cidade. Em manuscritos da Idade Média, durante surtos de peste, monges relatavam visões de uma mulher de vermelho, que passava pelas vilas pouco antes dos primeiros casos surgirem. E na maioria das vezes, quem a via não sobrevivia. Agora surge uma pergunta desconfortável. Por que vermelho? Teóricos apontam que em diversas culturas o vermelho é associado tanto à vida quanto à morte. É a cor do sangue, da guerra, do perigo, mas também da sedução, do fascínio e do proibido. Ela seria, portanto, uma entidade que representa essa dualidade, o limite entre estar vivo e estar morto. O mais inquietante é que ela nunca fala, nunca se move de forma brusca, ela observa. E o olhar, dizem, é a parte mais perturbadora.
Quem a encara diretamente diz que seus olhos parecem infinitos. Como dois buracos negros não refletem luz, não têm brilho, são apenas vazios. E aqui vai uma das teorias mais apavorantes. E se a mulher de vermelho não for uma entidade externa, mas um reflexo do próprio caos humano, uma manifestação que surge quando a soma do medo, do sofrimento e da morte atinge um nível tão alto que rompe as barreiras da realidade, criando algo que não deveria existir. O fato é, ela está lá, sempre esteve, sempre estará. Onde houver tragédia, dor e morte, os olhos atentos podem menos se tiverem coragem suficiente em encontrá-la. Silenciosa, imóvel, observando, a pergunta é: e se um dia você olhar pela janela e ela estiver ali?